aprender a fazer essa berinjela. E também uma outra berinjela assada, simples, mas que fica dourada, que pode então ser servida no almoço, no jantar. Vocês vão amar as receitinhas de hoje. Então vamos começar. Berinjela, para estar fresquinha, ela tem que estar com esta parte de onde fica pendurada e bem verdinha. Quer dizer que a berinjela está fresquinha, está firme e brilhante. E ficar atenta também se ela não tem nenhum buraquinho, porque se ela tiver um buraquinho, vocês vão levar um presentinho para casa e não vão gostar. Então tomem cuidado, a berinjela é deliciosa, mas saiba comprar uma berinjela. Então vocês vão tirar essa parte verde e vão fazer um cortezinho também quando termina a berinjela. Nós vamos fazer hoje somente uma berinjela e depois, logicamente, que vocês poderão duplicar a receita. Então vamos cortar a berinjela em rodas. E essas rodelas devem ser mais ou menos de 1 centímetro, porque se ela for muito fininha, ela vai ficar muito mole, que a berinjela cozinha rapidamente. Então nós vamos cortar mais ou menos 1 centímetro. E nessa assadeira que eu untei, que eu mostrei para vocês, cabe geralmente uma berinjela mesmo. Se precisar mais um pouquinho, a gente sempre deixa uma de reserva para completar. Então aqui vocês veem que linda está a nossa berinjela. Não tem importância se ela tiver com sementinha também preta, ela não estará estragada. Ela simplesmente está um pouco mais madura. Então nós vamos aqui cortar e passar sal nessa berinjela de ambos os lados. E vamos colocando na assadeira. Então a assadeira vai estar aqui do lado e nós vamos então passar o sal nela todinha, dos dois lados. E vamos colocando na assadeira. Assim que ela tiver todinha passada a sal, não tem necessidade de deixá-la na água com vinagre, com sal, como muita gente faz, porque sendo assada, ela fica muito saborosa, da mesma maneira que se tivesse colocado na água. Então não vai ter necessidade de momento. Então aqui nós estamos colocando as rodelas maiores e depois então vamos colocar, preenchendo as menores. Então aqui vocês estão vendo uma assadeira cheia. Só que agora vocês vão colocar o tempero. Então vocês vão colocar alho triturado. O alho triturado vocês vão passar na berinjela, uma por uma, e ele dá um sabor muito especial na berinjela. Então vocês passam o salzinho e depois, quando ela for ao forno, vocês vão contar 15 minutos e aí então vocês vão virar a berinjela para que ela asse e doure do outro lugar. Então aqui já passei a berinjela e agora então nós vamos colocar o orégano e também, caso vocês gostem, podem ser um outro temperinho. Outro temperinho de chimichurri, que também fica gostoso. Então aqui vocês estou colocando o orégano, porque depois do orégano nós vamos colocar azeite. O orégano, sempre que a gente colocar, a gente deve esfregar um pouquinho nos dedos, que aí ele pega mais o sabor, ele fica mais fininho.
Então aqui agora nós vamos colocar o azeite. Então o azeite, sempre procurando um azeite do gosto de vocês. E aí nós vamos colocar. Já untamos a forma com azeite. Então agora nós vamos colocar azeite em cima. Lembrando que nós colocamos sal, nós colocamos alho e nós colocamos então o azeite. E agora então nós vamos levar ao forno. Então aqui vocês estão vendo a nossa assadeira. É uma assadeira de tefal e aqui estão todas as berinjelas, simples como vocês viram. E depois vocês vão me contar como gostaram da berinjela. Agora vou levar ao forno e já está pré-aquecido. Enquanto as berinjelas estão no forno, liguei meu forno a 180 graus e deixei 10 minutos. Então elas vão ficar 15 minutos para depois então eu virar as berinjelas. Nós vamos adiantando a outra receita. Então eu tenho aqui uma panela com água. Eu coloquei bastante água, inclusive já deixei aqui as berinjelas cortadas no sentido comprimento para que vocês possam ver, porque essa berinjela, essa é a curtida, ela tem que ficar no mínimo 30 minutos e se passa o sal dos dois lados e ela deixar sorando. Por isso que tem uma tigela embaixo, porque o que acontece? Olha a água que ela vai despejando na tigela. Então, como eu já coloquei, já adiantei as berinjelas cortadas no sentido comprimento, por quê? Porque estando no sentido comprimento, elas vão ser fervidas com meia xícara de vinagre de maçã e para que ela não abra no cozimento. Ela não vai ficar muito tempo cozinhando, mas o suficiente para que mude a sua cor, para depois então nós colocarmos o tempero. E enquanto ela fica cozinhando, nós vamos preparar o tempero. Então no momento eu vou colocar na panela junto com o vinagre de maçã. Então eu vou colocar meio copo de vinagre de maçã. Vinagre de maçã é o mais indicado. Então nós vamos colocar aqui meio copo e colocar as berinjelas. Como nós já colocamos sal nas berinjelas meia hora antes, então no momento não tem necessidade de colocar mais sal. O sal fica depois no tempero. Então aqui vamos colocar as fatias de berinjela. Então uma berinjela, ela vai dar mais ou menos umas 6 a 8 fatias. Depende também do tamanho da berinjela que vocês adquirirem, não é? Então aqui não importa se ela ficou um pouquinho mais fina, mais grossa, mas agora nós vamos colocar, vamos levar ao fogo para que a berinjela fique, ela muda de cor, aí a gente tira e vamos levar então a berinjela para curtir. Vamos ligar o fogo e deixar. Enquanto a berinjela está uma no forno e a outra no fogo, nós vamos preparar o tempero da berinjela curtida. Então o que eu vou colocar aqui? Novamente meio copo de vinagre de maçã. Se você não quiser
colocar vinagre, pode colocar limão também. Eu também já coloquei várias vezes, mas gosto mais de colocar o vinagre. Eu acho que ela fica mais gostosa. E coloco também o azeite, a mesma quantidade. Isso não tem que ser muito certinho. Você vai com o tempo aprendendo a quantidade que você deve pôr. Eu digo mais ou menos isso, que o azeite ele vai dar muita qualidade, muito sabor à berinjela, mas você pode depois, se necessário, acrescentar mais um pouco. Então você vai colocar aqui. E aqui você vai colocar nesse temperinho alho triturado. São 2 dentes de alho para cada berinjela. Se você não gosta de alho, não coloca. Eu, como gosto, então eu procuro colocar. Eu vou colocar também azeitonas. Azeitonas picadinhas nesse tempero, ela fica muito gostosa. E muito importante no tempero é a salsinha. A salsinha e o alho vai dar, nossa, um tempero delicioso para essas berinjelas. Como eu disse para vocês, é uma berinjela muito gostosa para vocês fazerem um sanduíche, fica muito gostoso. Colocarem numa salada mista de legumes, batatas e cortar essas berinjelas em tirinhas fininhas e colocá-la também fica muito gostosa. Aí depois a criatividade de cada um e como ela é muito saborosa, vocês vão inventando. E aqui então colocar bastante salsinha picadinha. Então nós colocamos aqui azeitona, óleo, que é o azeite, né? Colocamos o vinagre e vamos colocar um pouquinho, como elas já foram salgadas, então agora nós vamos colocar um pouquinho só de sal. Vamos dizer assim, uma colherzinha de chá de sal e vamos misturar tudo junto. Aí vocês podem acrescentar outros temperos também que vocês gostam. Quando as berinjelas estiverem prontas, nós vamos passar esse tempero. Agora um detalhe só. Se você gosta de pimenta, você pode pôr. Eu gosto muito de pimenta dedo de moça, cortada bem fininha. Mas nem todas as pessoas da família gostam, então eu não faço. Só para mim. Então eu digo para vocês, depende de cada família. Se vocês gostam mais apimentado, podem pôr também a pimenta preta, a pimenta branca, entende? É gosto de vocês. Então, no momento, nós vamos dar uma pausa para o cozimento da berinjela. Como eu disse, depois de 15 minutos no forno, nós vamos virar as berinjelas e colocar o dourador, para que elas fiquem bem coradinhas. E na panela, nós vamos ficar de olho até que ela mude de cor e nós vamos tirar, escorrer e amornar. Voltamos em breve. Já se passaram os 15 minutos e eu vou tirar a berinjela do forno para virar. Vou mostrar para vocês. Prontinho, aqui estão as berinjelas e agora eu vou virar. Vou mostrar novamente. Isso já soma. Agora vocês podem ver
que elas já estão mais douradinhas, porque a parte de baixo já dourou. Então agora vou levar novamente mais uns 15 minutinhos no forno. Aqui eu coloquei a berinjela que eu coloquei no fogo para dar uma ferventada com o vinagre de maçã, também já está pronta. Essa não precisa voltar mais para o fogo, mas vai amornar um pouquinho para poder colocar o tempero. Vou coar a berinjela e deixar que ela morne um pouquinho. Então, no escorredor, eu coo as berinjelas. E vou deixar amornar um pouquinho para que eu possa colocar uma a uma o tempero. Então aqui estão as berinjelas que elas mudaram de cor. Então elas ficaram mais assim cozidinhas, aferventadas, rapidinhas. Tá? Olha, para vocês perceberem, né? E elas estão já num ponto de levar tempero. Vamos deixar amornar então um pouquinho. Voltamos já. Aqui estão as berinjelas que já foram aferventadas e agora nós vamos colocar o tempero para que elas fiquem curtidas. Se vocês quiserem comer no mesmo dia, nenhum problema, fica gostosa, com um pão bem fresquinho, é um sanduíche muito gostoso. Agora, se vocês deixarem para o dia seguinte ou no outro, elas ficam mais gostosas ainda. Vocês vão amar essa berinjela. Então vamos colocar o tempero. Então, aqui está o tempero que nós fizemos, lembra? Alho, azeite, vinagre, azeitona. Então nós vamos passando nas berinjelas. Pronto, olha, elas vão ficar dessa maneira. Agora, para vocês guardarem na geladeira, então é importante que vocês coloquem num tupperware ou numa vasilha que tenha tampa e deixe lá. Como eu disse, no dia seguinte ela está mais gostosa. Essa receita é demais, eu amo comer essas berinjelas, viu? Vocês vão também gostar, com certeza. Então aqui ó, tem bastante azeite, tem bastante vinagre. Já fiz também, como eu disse para vocês, com limão. Também fica gostosa. Mas o mais gostoso é com vinagre mesmo. Então aqui, uma berinjela dá mais ou menos 8 fatias. E eu faço ela no sentido comprimento. E a outra berinjela eu prefiro fazer ela já no sentido de rodinhas. Aqui vocês põem quanto vocês quiserem. Então esse prato já está pronto. Vocês podem então, como eu disse, saborear ou guardar. Agora eu vou pegar a outra do forno que também já está pronta. Aqui, ainda na assadeira, está
estão, né, as berinjelas em rodinhas douradas, e depois então vocês podem saborear. Então agora eu vou passar para uma travessa e vocês vão ver que bonito que fica o prato. E fica uma beleza para servir e saborosa. Agora estou colocando as berinjelas numa outra travessa para que a apresentação do prato fique mais gostoso e os seus filhos, sua família, os seus convidados, então vão ficar muito satisfeitos, e se você preferir também, pode regar mais um pouquinho de azeite. Então, essas são as duas receitas que eu prometi para vocês que eu daria neste dia. Então aqui estão, podem ver como ficam bonitas e gostosas.